This little light of mine, I'm gonna let it shine. Estamos aqui em Atenas, na Grécia. Estamos aqui na Acrópole. Em cima do monte, né? Que esse monte é bem alto, ele dá pra ver toda a cidade, é muito bonito. E aqui atrás tem, tipo, o Panteão, né? Acrópole. E no monte tem vários fragmentos. Aqui é um sítio arqueológico. Então tem vários fragmentos do que era naquela época. E o que era naquela época, né? Eram vários templos. Templos para vários deuses. O que a gente conhece hoje como mitologia grega, naquela época era a religião deles mesmo. Eles levavam com muita seriedade e faziam templos para tudo. Então a gente vai subindo aqui, à medida que a gente sobe, tem o nome dos templos, né? E os deuses que eles serviam. E aí deu origem a tudo que a gente conhece hoje, tipo mitologia, esses filmes que saem agora, Aquaman, eu não sei se é Aquaman, mas deve ser. É porque é o berço da civilização, né? Ali depois do Egito, Babilônia, ali começou com a escrita ali na Babilônia, os gregos, eles foram os primeiros a conseguir fundamentar isso. Sim, então, as polis, né, fazer as cidades. São cidades, então eles tinham uma estrutura organizada de funcionamento. Então, tanto para política, quanto para economia e quanto para religião. Sim. Então eles sistematizaram a religião ao ponto de, vamos trazer os deuses, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e você podia acreditar no Deus que você quiser. Tinha vários deuses, você servia o Deus que você queria, tinham deuses que tinham cultos diferentes, né? E por isso esses templos, né? Sim. E aí vem Paulo. Quando Paulo vem pra cá, Paulo tava na viagem dele, de repente ele para em Atenas, numa dessas conexões da época que eles andavam. Quando ele vem pra cá, ele fica assim, falando, cara, quantos deuses, quanta idolatria, né? Como esses deuses são fortes pra eles. E ele começa a pregar. E aí o pessoal fala assim, você que tá tagarelando aí, de verdade, chamou ele de tagarela. Você que tá falando demais, fala aí, o que tem de novo? A gente vê aqui embaixo, é como um teatro, né? Então tem uma arquibancada, e dessa arquibancada as pessoas dessa época vinham pra cá, e elas falavam. Então assim, a gente tem os filósofos gregos que discutiam sobre a origem da vida. E aí Paulo chega com uma nova doutrina e eles querem saber. Ele falou, não, vai lá pro nosso teatro, que é um dos que tem aqui, eu vou mostrar. E fala aí o que você tá falando. Aí Paulo, com muita sabedoria, fala, cara, eu andei a cidade e eu vi que vocês têm muitos templos. E aí eu vi um templo de vocês que tem pro Deus desconhecido. É dele que eu vim falar. E aí Paulo começa a falar aqui em Atos 17. Ele vai falando. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que é Senhor dos céus e da terra. E ele começa a falar como que Deus é grandioso e como ele criou a natureza e tudo para que o homem olhasse para tudo isso, esse sistema extremamente organizado que é o mar, ele é delimitado. As ondas vão até onde Deus fala que para. A natureza, ela é muito, muito firme, né? Então, ele fala, esse Deus criou tudo isso para que vocês, mesmo tateando, pudessem acreditar nele. E vocês não acreditaram, vocês preferiram fazer deuses para vocês. E aí Paulo vai falando que nós somos descendência de Deus. E não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela imaginação do homem. No passado, Deus relevou essa ignorância, mas agora ordena que todos se arrependam. E ele fala que Deus vai vir julgar o mundo com justiça. E Jesus veio e ele começa a pregar Jesus e fala que ele ressuscitou. Quando fala que ressuscitou, esse povo fica doido e começa a zombar de Paulo. Porque a Bíblia diz que o cristianismo, ele é loucura para o mundo. Falar de Jesus, falar que ele veio para nos salvar é loucura para esse mundo. E é o que os atenienses acharam de Paulo nessa época.
Algumas pessoas ouvindo creram, né? Alguns homens se juntaram a ele. Entre eles estava Dionísio e outra mulher também chamada Dâmaris. Então, E muitas mulheres de alta patente. sim, e porque assim, o evangelho, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Exatamente. Não é uma mitologia, não é algo que passa. Hoje, todas aquelas esculturas que todos esses templos que a gente vê, eles são ruínas. E as pessoas não têm mais a cultura que tinha antes. Passou. Só que Cristo permanece. Ele marcou a história. Onde a gente vê tem antes e depois de Cristo. E ele é perfeito. Então é muito legal saber que nós servimos a um Deus que não vai passar, que é real, não é uma ficção, não é uma mitologia. Jesus é real e ele quer estar na nossa vida. A Bíblia diz que em 1 João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esse Verbo, que é algo abstrato, Deus teve esse cuidado de se apresentar de forma abstrata, para que o homem não criasse uma imagem. As pessoas tinham esse costume de esculpir, né? As esculturas antigamente, elas tinham uma função de mostrar o que era a perfeição. Então não existia eles pegavam um homem, né, e vão esculpir aquele homem. Não, porque ele não era perfeito. Às vezes ele tinha o braço ideal, o outro tinha a coxa ideal, o outro tinha o nariz ideal. Então eles iam pegando essas referências de várias pessoas para tentar chegar a esculpir esse molde do que era perfeito, né? Para aquilo, né, virar um objeto de culto, de adoração. Então Deus teve essa preocupação de criar algo abstrato. Quando criou algo abstrato, ele quebrou essa questão da idolatria. Depois disso, ele transformou esse algo abstrato em algo concreto. Ele transformou essa palavra, que era o Verbo divino, numa pessoa, que é o próprio Jesus. A imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem desse Deus, que não dá para ver, porque a gente quer ver, a gente quer tocar, a gente quer... É algo físico, o ser humano é limitado. Para ele compreender, ele precisa dos sentidos. E tem pessoas que vêm aqui com assim, uma finitude de tempos e acham que vão provar a existência de Deus na vida. E ele é ele é maior, né? Sim. Então o que a gente tem visto, né, é que o que era para um povo uma religião concreta, firme, inabalável, hoje são ruínas, porque a Bíblia está dizendo que isso passa. Antes Deus teve compaixão do povo que fez isso no início, mas porque ele sabia que isso era ignorância. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não entenderam quem eu sou. É o que a Bíblia está escrito em Atos 17, que Sim. Paulo falou, olha, naquele tempo o Senhor perdoava, mas agora ele se revelou para vocês. Então, assim, se você estiver no seu quarto, você pegar a palavra de Deus, você orar um pouquinho, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Porque é real, não é uma coisa assim que a gente tá impondo. É uma experiência de vida que a gente tem experimentado todos os dias, a presença de Deus. Ter o Espírito Santo, ouvir a voz dele, isso é real. E é isso, que você possa compreender a existência de Deus e mais do que isso, que você possa se relacionar com ele. Exatamente. Que os deuses de pedra, os deuses falsos, você não se relaciona. Você só presta culto, você só desperdiça o seu tempo. Mas o Deus verdadeiro, ele se relaciona. É verdade, ele vai falar com você. E é isso, um beijo.